tivesse que dar a nota, 6. Com muita boa vontade, 6,5. Bem, o lance é o seguinte, cara, a maior responsabilidade é do Dorival. Aqui é uma zona, não uma várzea. Dorival, parabéns. Mais uma vez você foi. Se eu sou um cara que peço mais chances para jogadores que estão atuando no Brasil... Como eu falei, é claro que aqui a cobrança é sempre maior e ainda bem, é um privilégio para todos nós. Às vezes a gente se esquece rapidamente dos fatos, das coisas, mas apenas para que a gente relembre. Nós vínhamos de 4 resultados negativos dentro das eliminatórias. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Dorival Júnior foi duramente criticado pela imprensa por conta do péssimo futebol apresentado pela seleção. A seleção venceu, mas não convenceu, jogando um futebol sem criatividade e com desempenho muito abaixo do esperado. Aqui é uma zona, não uma várzea. O sistema é o sistema do treinador. Então o treinador que assumir vai colocar o sistema dele. E aí haja, né, pro jogador entender isso. Hoje, o jogador brasileiro, ele tem a técnica dele podada. Ele é levado para o exterior para ser um jogador tático. Desde que começa com alguma habilidade, ele é levado para jogar de maneira tática. E se não tem tática, ele não vai render. Então, eles rendem num determinado sistema de funcionamento. Antes, o jogador tinha mais espaço para individualidade. Hoje não tem, ele não tem, né? De um modo geral, o jogador é... Então, você tem um Guardiola, que faz uma exceção e tal. Mas, normalmente, o jogador ele é travado no nome do todo. Se você precisa do todo, você precisa do grupo. Não tem treinamento, você não vai ter grupo. Então não vai funcionar mesmo. Os caras são muito bons jogadores. Eles vão sair daí na terça-feira, vão voltar para os seus times e vão render um bom futebol. Claro que vão render. Dá para discutir o nível do Estevão? Se olha o Estevão aqui, parecia um iniciante de futebol. Você nem fala que ele é profissional. Ué, a gente sabe, o Estevão é bom jogador, é ótimo jogador. O Vini Júnior é bom jogador, é ótimo jogador. Dorival é bom técnico? É bom técnico. Tá. Mas e aí? Johan Cruyff falava, se você colocar 11 craques, você tem 11 jogadores hábeis, não um time de futebol. É muito diferente. E de novo, eu repito, qual a ideia de jogo da seleção brasileira? Se perguntar pro... Eu sempre esqueço o nome dele porque ele não é importante. Presidente da CBF. Qual o sistema, qual a ideia de jogo da seleção brasileira? Provavelmente ele responderá. O que é a ideia de jogo? E aí não dá, né, velho? Aí não tem jeito. Galvão Bueno expressou a sua frustração nas redes sociais e em vídeo deu uma nota para a seleção de Dorival. Bem, amigo das redes sociais, estão estranhando, né? Estou aqui no Círculo Polar Ártico, Polo Norte. Dá uma olhada nesse mar cheio de gelo para tudo que é lado. E eu digo isso porque eu fico em dúvida agora, pelo que eu consegui ver, pelo que eu consegui conversar com meus companheiros de trabalho, pelas crônicas de equilíbrio, pelas declarações do Dorival, eu fico em dúvida se está mais frio aqui agora, porque está muito frio, ou se foi mais frio o jogo do Brasil na vitória de 1-0 contra o Equador. Mas vamos lá. O Dorival teve tempo de trabalhar, eu gostei muito da convocação. Ele trouxe jogadores jovens, eram poucos os jogadores que restavam do fracasso da Copa América, uma atitude de coragem na convocação, botando alguns jogadores novos para jogar, o Arana firmando ali na lateral esquerda, o André que acabou sendo o melhor jogador em campo, junto com o Bruno Guimarães, tinha o Paquetá. Ele fez a opção pelo Luiz Henrique, podia ter feito pelo Hendrick ou pelo Estevão, que acabou entrando depois, mas tinha o Rodrigo, tinha o Vini Júnior. Então, a ideia me parecia boa. O Brasil teve domínio de bola no primeiro tempo, mas não teve velocidade, o momento da decisão. O Vini Júnior decepcionou um pouco. O Rodrigo jogou bem, disse que o André jogou bem, mas faltou alguma coisa. O time ainda é frio, o time ainda não consegue encantar. Por isso, algumas vaias no segundo tempo, depois das alterações, o rendimento até piorou e a seleção teve dificuldade para sair da marcação alta ali do Equador, que criou umas duas. O Dorival disse que não passou nenhum risco, mas criou assim, pelo menos umas duas oportunidades por ali. Tentou. Funcionar, não funcionou.
Então é uma questão de tempo de se aguardar. Eu, se estivesse narrando o jogo, comentando o jogo, eu diria que o Brasil jogou um feijão com arroz. O Brasil jogou trivial. Jogou ali no limite extremo o necessário para conseguir uma vitória, os 3 pontos, quebrar aquela série ruim de derrotas consecutivas, empate depois de derrotas consecutivas, sair da 6ª posição na classificação. Então, se tivesse que dar a nota, 6. Com muita boa vontade, 6,5. A entrevista pós-jogo de Dorival não agradou aos jornalistas, que não pouparam críticas às atitudes do treinador. Se eu sou um cara que peço mais chances para jogadores que estão atuando no Brasil, eu aplaudo. O cara tá jogando pra caramba no Botafogo. Bota ele pra jogar. Só que aí, eu, pilhado, eu arrumaria uma vaga primeiro pro Estevão, tá? Eu sou muito fã do Estevão. Eu sou fã demais do Estevão. Eu imaginaria uma seleção com o Estevão pela direita e aí o Vinícius Júnior pela esquerda. Eu faria isso. E talvez o Rodrigo chegando mais centralizado. Porque, pra mim, o Estevão hoje é disparado o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. É a minha opinião. Ele é rápido, ele é finalizador, bate muito bem na bola, arrisca, é driblador, vai pro mano a mano, cria jogadas. Então, o Estevão é um cara aí que, pra mim, merecia essa vaga. É o seguinte, cara, a maior responsabilidade é do Dorival. Nessa partida, especificamente, é o Dorival. O time é lento, porque o meio de campo é lento. Lento, que eu tô dizendo, lento no raciocínio. Não tem ninguém no meio campo que pense rápido a jogada. Então, o que tem de toque para trás e pro lado é um absurdo, cara. Um zagueiro toca pro outro e toca pro lateral. Que o lateral devolve pro zagueiro, passa pro outro zagueiro, vai até o Arana. Volta pro Arana, o Arana devolve pro zagueiro, toca pro volante, que toca pro volante, toca pro Paquetá, o Paquetá devolve pro zagueiro. Isso é o tempo todo. Isso é chato demais para assistir. Isso não é futebol brasileiro. Esse é um ponto. Outro ponto. O Dorival jogou 90 minutos sem o centroavante contra o Equador. Cara, o primeiro tempo já demonstrou a dificuldade do Brasil para atacar. Uma dificuldade enorme para criar jogada. Não tinha presença de área. Não teve presença de área em momento nenhum. O gol foi um chute de fora da área que bateu no zagueiro, desviou do goleiro, pegou na trave e entrou. Não foi um gol limpo. Não foi uma jogada no futebol brasileiro. Não foi uma presença de área. Não foi que a bola sobrou e o cara fez o gol. Não. O Rodrigo chutou de fora da área, nem chutou tão forte assim, desviou, tirou o goleiro da jogada, pegou na trave e entrou. Esse foi o gol do Brasil. Seleção brasileira, ela é deprimente. E aí, torcedor? Eu confesso pra vocês que toda vez que eu termino de ver um jogo da seleção, eu sinto que foi um tempo perdido, um tempo mal gasto que eu poderia ter feito algo melhor. Sempre tenho esperanças com a seleção, mas nos últimos anos só tenho me decepcionado. Na minha opinião, Dorival não é técnico para a nossa seleção. Na verdade, não acho que algum técnico brasileiro na atualidade seja capaz de mudar o nosso cenário. E é essa a minha dúvida. Vale a pena continuar apostando em Dorival? Não seria o momento de mudar pensando na Copa do Mundo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. As críticas são válidas? Seleção decepcionou mesmo? Espero a sua opinião. Até a próxima.